Bom, queridos, continuando aqui, tá? Falamos um pouco no finalzinho sobre a Liga de Delos e a Guerra do Peloponeso. São momentos distintos, tá? A Liga de Delos, na verdade, é a formação, essa confederação. Na verdade, os atenienses, eles se aliaram-se às polis gregas e fundando, na verdade, essa liga, cujo o tesouro arrecadado, como eu já disse, era depositado na ilha de Delos. Por isso ficou conhecida como a Liga de Delos. Graças a essa confederação, foi possível, na verdade, organizar uma força bélica marítima, uma força de exército muito, muito forte. No entanto, insatisfeito com essa hegemonia ateniense sobre a Liga de Delos, os espartanos eles decidiram deixar de fazer parte da confederação e fundar outra polis, a Liga do Peloponeso, sobre a sua liderança de fato, na tentativa de quê? De enfraquecer o poder ateniense, né? Os espartanos apoiaram Corinto em um conflito contra Atenas, que pretendia expandir seus domínios para uma daquelas colônias. O conflito tornou-se uma guerra e então Esparta colocou a Liga do Peloponeso ao auxílio de Corinto, o que acabou gerando a maior guerra interna da história grega, a chamada Guerra do Peloponeso. Essa guerra durou quase 30 anos, ela foi de 431 a 404 a.C., colocou em confronto o forte exército espartano. Na verdade, Esparta tinha essa característica, né? Um exército muito fortalecido. Por quê? Porque os soldados, eles, desde pequeno, eles eram educados para a guerra, tá, gente? Eles se preparavam desde tenra idade para os combates. Então, em questão de exército, Esparta ela sai na frente por conta desse atributo. Então, um exército fortalecido, como eu disse, contra as forças navais superiores da Liga de Delos, envolveu quase todas as cidades-estado gregas, em meio a uma peste que acometeu Atenas, acordos de paz, descumprimento de tréguas, pela ofensiva ateniense, na verdade, e a contraofensiva espartana em 404 a.C. O exército de Esparta impôs a sua vitória sobre Atenas, encerrando esse longo conflito. Com a vitória da Liga do Peloponeso, houve um curto período de hegemonia espartana, tá? Ou seja, de uma estabilidade do governo espartano, que, contudo, não foi aceito de forma pacífica pelas cidades-estados perdedoras da Liga de Delos. A crise instalada no decorrer dos anos permitiu que outras polis, como Tebas, entrassem na disputa pela hegemonia sobre a Grécia, né? Sobre esse poder sobre a Grécia. As principais consequências dessa divisão interna foram a desunião e o enfraquecimento da polis, tornando-as vulneráveis às invasões. Ou seja, a Grécia ela se une, né? Fica aquele grupo fortalecido, vamos dizer assim. Depois começa a acontecer vários conflitos internos, certo? Tudo isso por quê, professor? Pela questão de lutas, né? Por domínio, na verdade. Todas essas lutas, todos esses conflitos, todos esses embates tinham um objetivo, como a gente bem falou aqui, que era a hegemonia sobre a Grécia, né? O domínio, o poder sobre a Grécia. Ok, queridos? Agora eu vou dar início falando sobre um pouquinho do período helenístico, tá? Lembrando que a gente vem falando de vários períodos acerca da Grécia Antiga, né? Tem um conteúdo histórico muito rico sobre isso, várias informações. No entanto, grande parte de todo esse conteúdo que nós já abordamos, ele está totalmente atrelado a guerras, conflitos, tá? Tudo isso. Por isso que a gente fala que as grandes civilizações da antiguidade, elas conquistam seu apogeu e seu declínio. É lógico que não de forma, como é que eu posso dizer? Há uma cronologia temporal, tá? Por exemplo, uma civilização ela não consegue o apogeu e do nada o declínio. Tudo demanda um certo tempo, e às vezes vão enfraquecendo por conta de acordos ou deixar de cumprir acordos, coisas desse sentido, tá? Então, eu vou iniciar sobre o período helenístico.
Além de ocupar o sul da Península Balcânica a partir do século XII a.C., os dórios também se estabeleceram no norte da Grécia, onde se formou a Macedônia. Durante muitos séculos, macedônios e gregos conviveram pacificamente, ou seja, sem conflitos. Essa situação começou a mudar no ano de 359 a.C., quando o rei Filipe II da Macedônia iniciou uma política expansionista e estendeu campanhas militares contra as polis gregas. Atenas e Tebas formaram uma liga para enfrentar o exército inimigo, mas não obtiveram êxito. Para muitos historiadores, os conflitos entre as polis gregas durante a Guerra do Peloponeso enfraqueceram essas cidades-estado, como a gente já viu anteriormente, deixando-as vulneráveis às invasões estrangeiras, o que favoreceu a derrota grega para os macedônios em 338 a.C. na Batalha de Querônia. Deixa eu ver que eu tenho mais informações. Durante essas conquistas, na verdade, Alexandre percebeu que não era possível administrar o seu gigantesco império em uma rede de apoio dos diversos sem uma rede, de apoio de seus diversos grupos incorporados. Por isso estabeleceu uma capital na Babilônia, construiu cidades pelo vasto império, muitas delas denominadas Alexandria, estando a mais importante no Egito. Manteve o respeito aos costumes e valores das civilizações de cada região conquistada, do sincretismo entre outras culturas orientais, norte-africanas e helênicas. Emergiu a cultura helenística, com contribuição dos vários povos do desenvolvimento das mais variadas ciências e artes. No ano de 323 a.C., Alexandre Magno morreu precocemente, não sendo conhecida até hoje a verdadeira causa da morte. Muitos estudiosos acreditam que foi assassinato, mas historiadores contemporâneos defendem a tese de que foi acometido por uma doença, possivelmente febre tifoide. Após sua morte, o império dividiu-se entre seus generais mais importantes, porém perdeu potência política e militar, sendo conquistado pelos romanos no século II a.C. O império, na verdade, de Alexandre Magno, ele é considerado e lembrado como um dos maiores impérios da antiguidade, pois se estendeu da Península Balcânica até o Oceano Índico, na região da Índia. Alexandre Magno ele marcha contra a Pérsia, considerado o maior império da época, e venceu as tropas do imperador Dário III. Como eu disse a vocês, todo esse período ele é marcado por disputas, né? É uma disputa de um povo sobre outro, dominados e dominadores, e assim foi construindo as entrelinhas da história grega. Então, reitero para que façam a leitura de forma detalhada, tá? O conteúdo é muito bacana, é muito tranquilo de falar sobre a história grega por conta dessas nuances, nessas peculiaridades, da gente saber que a Grécia nos trouxe grandes contribuições em questão de sociedade, em questão de legislação, tá? E tantos outros fatores importantes, além das ciências, né? Como eu já disse, a filosofia, a física, a astronomia, temos muitas contribuições dos gregos. Finalizando esses estudos que acabamos de fazer, tem uma atividade na página 25, tá? Ela vai da página 25 à página 26. Então, vocês precisam me responder essa atividade hoje, certo? Mas pode responder apenas a página 25. Assim que responder, já me envia a foto pelo privado no grupo. No grupo não, manda no privado, né? Melhor. Para mim, pelo WhatsApp. Tá, queridos? E é isso. Um abraço. Como eu disse, eu acredito que todas as minhas aulas
a princípio vai se continuar nessa modalidade para facilitar, na verdade, os trabalhos dos meus e os de vocês. E acredito que assim a gente consegue ir tocando o barco, tá? Um abraço mais uma vez, boa tarde, espero que todos estejam bem e sigamos, vamos adiante.